Boa noite para todos que estão presentes. A minha memória agora vai acabar falhando, porque fica difícil memorizar todos que estão aqui online, mas o Silvio está online, o nosso amigo Anderson Volupec está online, o Navarro também está online, Paulo Cases, eu vi o Renato online e vi mais uma outra série de amigos que nesse momento estão atentos a um tema que eu estou trabalhando com tranquilidade, porque nós estamos saindo de um determinado padrão de atado, que eu iniciei o curso, onde nós trabalhamos com ninfa, nós trabalhamos com imitações de mosquito, da larva do mosquito, imitação da larva de uma mosca chamada Cádiz também. Tivemos a oportunidade de lidar com determinados materiais aos poucos, que eu tenho como objetivo apresentar para vocês também no decorrer do curso materiais distintos para padrões de atados também distintos. E nessas nossas últimas duas aulas eu trabalhei com um padrão de atado chamado Soft Record. E nós estamos trabalhando e vou continuar trabalhando com Soft Record. Porém, dessa vez com algumas diferenças referente ao que eu apresentei na aula número 15, 16, número 14 e 15. Se não me engano, a ordem numérica é essa. Essa aula agora é a aula número 16. E eu escolhi um padrão de atado chamado Crancha. Agora vamos conversar um pouco sobre que bicho esse padrão de atado se propõe a imitar. Como eu já havia dito com vocês em aulas anteriores, existem as efêmeras, que recebem esse nome em função do período de vida muito curto que elas têm quando atinge a maturidade, quando atinge o seu estágio adulto. No decorrer de um longo período, isso varia muito de acordo com qual efêmera que pode estar no seu processo de ninfa, né, ainda na forma imatura, é assim que se fala. Ela pode permanecer subaquática durante um ano. Em alguns casos, pode chegar a 2 anos. Então, o fenômeno, o evento de uma eclosão de mayfly, que são as efêmeras, tá? Efêmera é a forma que se refere ao bicho na entomologia. E nós, pescadores, chamamos de mayfly. E assim que acontece um processo de eclosão, esse processo não acontece por indivíduo. Tá? Não é um momento em que o bicho olha para o seu relógio e diz que está na hora de eclodir. Isso não é assim que funciona. Todos os bichos que caíram do rio, né, através das ovas, né, eles vão eclodir simultaneamente. É como se fosse um relógio para todos. Alguém aperta o botão e naquele exato momento um grupo imenso de ninfas vai largar o substrato do rio. Durante todo esse período todo que está em crescimento, desenvolvimento, ela se alimenta de algas, de fitoplâncton, de plâncton, e ela vai crescendo da sua minúscula forma até que ela atinja, dentro da sua espécie, entre as mayfly, ela vai atingir o tamanho correto para que possa nadar para a superfície. Se jogar pela correnteza, tentar chegar na superfície para que possa dar continuidade ao seu ciclo de vida. Esse fenômeno, o bicho, que é uma ninfa, sai do substrato e vai com o objetivo de atingir a superfície. Isso acontece em lagos, represas, reservatórios e principalmente em rios. Os nossos rios da Mata Atlântica, região serrana, qualquer rio que você vê, estiver numa região serrana, naquele rio existe uma coleção
de insetos que vivem lá. E entre eles, a mayfly, a efêmera. E o seu ciclo vai se repetir dessa forma que eu estou falando, diariamente. Por incrível que pareça, essa situação acontece. Todo dia acontece uma eclosão. Para nós pescadores, a gente se refere como hatch, né? O hatch é uma eclosão de um grupo gigantesco de insetos. Alguns você está pescando e você vê. Eles ficam voando acima da superfície da água. Alguns você tem que procurar com muita atenção para poder visualizar. Outras eclosões são tão intensas que você vê aquela nuvem de insetos em quantidade enorme. E especificamente a mosca chamada cruncher, que tem esse nome como sendo é difícil até traduzir o nome, mas uma trituradora, né? Assim que pode ser dito, embora ninguém se refira exatamente dessa forma, mas a cruncher, ela tem toda a anatomia da ninfa. Ela tem a cauda formada, ela tem o abdômen formado, ela tem o tórax formado. Isso é muito importante entender a existência do tórax na cruncher, tá? E ela não tem asas formadas ainda, mas também não tem o estojo, chamado o estojo que ela carrega nas costas, envolvendo as suas asas, que é o chamado, para nós mosqueiros, o wing case, estojo das asas, aonde fica protegida até que ela atinja a superfície. O que acontece no seu formato é que ela tem um colar macio, que é de uma soft hackle, e esse colar ele tende a imitar o momento em que esse inseto está se livrando do seu exoesqueleto. Tá? Ou, como um amigo meu pediu para me referenciar, um amigo do... Tem um cachorrinho chato pra caramba aqui, mas vamos lá, fazer o quê? Um amigo que é entomologista disse que a pronúncia correta é exoesqueleto. Então, considerando essa questão, ela vai se livrar do seu exoesqueleto e ela está num estágio que ela é uma emergente. Ou seja, ela está deixando de ser um inseto imaturo, que estava na sua forma, ainda imatura, e está tentando atingir a sua forma de adulto. Só que existe um ciclo de vida da efêmera. E nesse estágio ela está como emergente, onde ela tem que ter, com muito sacrifício, romper a superfície da água. E depois que ela rompe a superfície da água, ela vai ter que inflar as suas asas com muito sangue. E essas asas vão se formar sobre as suas costas. E uma das características de uma efêmera é que as asas, quando ficam fechadinhas, ela lembra uma vela de um veleiro, a vela de um barco à vela. Ela fica fechadinha aqui assim. No caso dela, ela vai fazer a mesma coisa. Em alguns casos, esse inseto também ele muda um pouco a sua coloração devido a essa metamorfose que está sofrendo. E cabe à nossa imaginação, pesquisa e material que nós temos sobre nossa estação de atado compor esse bicho da melhor maneira possível, em função da nossa fé de que aquela imitação, né, vai ser utilizada, vai ser atacada, vai ser devorada por um peixe. No caso do nosso curso aqui, um lambari e a truta. Quanto ao lambari, tem um pequeno detalhe. Ele é um predador feroz, pô. É uma mini piranha. E, consequentemente, em função disso, ele vai querer arrancar um pedaço qualquer do inseto para poder se alimentar. A sua boca é muito miúda, muito pequena. Consequentemente, não vai ter arcada suficiente para poder ingerir o bicho de uma vez só. Diferente da truta. A truta tem boca suficiente para ingerir. Então, no caso do lambari, para você maximizar um pouco ou aumentar a sua estatística de captura, você deve diminuir a quantidade de material que for colocar na cauda. Essa questão da cauda,
referente à pegada do lambari, você vai diminuir, vai encurtar o comprimento dela para poder que ele consiga atingir o seu alvo no momento em que ele vai morder. Ele pode atacar o tórax, pode atacar as pernas do inseto, pode atacar o abdômen. Ou seja, o lambari não tem a maneira de ataque igual a da truta, né? A tilápia também tem uma boca miúda, então, dependendo da mosca que você for atar, a cauda tem que ser muito bem calculada e elaborada com relação ao lambari. Para a truta não é problema. Eu vou apresentar para vocês agora o atado da crancha. Todo o material que vai ser usado, bem como as proporções que eu vou seguir para que vocês possam também ter conhecimento. Então, alguns materiais eu posso apresentar agora para vocês, né? A cauda, por exemplo, ela pode ser feita com diversos materiais. Se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar, inclusive, que tem crancha que é definida por alguns autores de artigos na internet, que definem ela como sendo a definição mais singela possível, né? Que ela é uma mayfly com soft record. Continuando a tradução, ela é uma pheasant tail com soft record, tá? Mas um ponto muito importante é lembrar que ela tem que ter um tórax bem definido. Esse é o ponto que deve ser tocado. Porque quando o soft record se fechar, ele vai encontrar um material que está mantendo a silhueta do bicho. Mas, como nós não vamos montar agora o tórax, eu estou falando sobre a cauda, eu vou apresentar para vocês essa peça que está aqui, né? É metade de uma capa de rooster, de galo. Tá? É um material de atado especificamente, geneticamente, uma ave geneticamente criada, para que ela tenha essa formação de pena que está aqui, para que nós possamos fazer uso no atado de diversos padrões de mosca. Observem que essa parte aqui já está com pouca quantidade de pena, sinal que eu uso bastante essa parte aqui, ó. Já está direto no couro do bicho. Tá? Essa coloração é uma coloração que pode ser chamada de bege ou pode ser chamada de ginger, tá? Que ela é bastante clarinha. Não necessariamente é escura como uma pena de fazão, que normalmente é marrom mais escuro. Mas eu gosto muito de fazer uso dessa coloração na crancha, porque eu não preciso fazer com que a crancha seja uma pheasant tail com record, tá? A parte inferior dessa pele aqui, ela agrega as penas maiores. E se vocês observarem, eu também já andei tirando bastante quantidade de pena aqui de baixo. Então essa capa aqui é uma das capas que eu mais faço uso nos meus atados. E eu sempre procuro tirar uma pena aqui de trás, que são as penas mais largas que tem e maiores, mais compridas. Eu não vou escolher uma, eu vou pegar qualquer uma aqui do final. Não tem problema nenhum, para que vocês possam ter noção. Uma vez selecionado, eu vou só puxar, tá? Eu puxo, retiro. Tá? E essa pena, ela tem o início dela largo e vai afinando. Tá? Então ela se caracteriza por ser uma pena de um cape e não de um saddle. Se fosse de um saddle, ela seria mais uniforme. Ela seria muito uniforme. Como essa pena que está aqui, ó. Não, essa aqui também é de um cape. Né? Eu andei desmontando aqui um cape de uma pena toda rajada, tá? Uma peninha toda rajada. Na aula certa sobre soft record, né? Na aula mais apropriada com relação ao record de uma dry fly, eu vou usar uma pena especificamente do saddle, porque ela tem como característica uma uniformidade,
né? Ela toda uniforme e muito longa. Então essa pena aqui seria uma escolha boa para eu fazer, por exemplo, na aula de hoje, a cauda da crancha. Tá? Então, toda a parte mais próxima possível, né? A parte que você mais aproveita para fazer a cauda, não é essa que eu estou puxando para trás. Essa parte aqui é a parte que você acaba descartando da pena. E nós fazemos uso de um trecho aqui mais próximo da região mediana. Se você fizer uso desse trecho aqui atrás, você precisa evitar que o fluff, a penugem mais próxima do rack, mais próxima do talo, fique visível. Então, essa questão da penugem aqui é o que faz com que eu não a use. Então, eu tiro essa parte que está aqui, coloco ela para trás e eu faria uso da penugem dessa parte que está aqui, das farpas, das barbas dessa parte. A outra pena que vocês podem fazer uso para cauda é esse pack que está aqui, ó. Esse pack que está aqui é um pack de penas especificamente do Coque de Leon. Então eu vou desembalar todo ele para que vocês possam ver, né? É fornecido pela empresa Witting Farm, leva o nome de Tailing Pack. Por que leva esse nome de Tailing Pack? Porque é um pack apropriado para que seja usada as suas penas para fazer o tail, que é a cauda de um inseto, no caso, uma imitação de inseto, que pode ser a cauda de uma mosca como essa, que é uma wet fly, ou pode ser a cauda de uma mosca seca, como por exemplo uma dry fly. Tá? Ele também é um composto que vem com uma pequena quantidade da pele do animal aqui. Essa pele aqui é ela que está mantendo as penas presas. E eu também pegaria aqui por trás, né, uma dessas penas que está misturada, que está aqui, para poder fazer uso, para poder juntar e fazer a cauda. Eu também, por exemplo, essa que está aqui na minha mão, por sinal é toda carijó, marrom, muito bonita. Eu posso sacar ela e olha que ela vem com uma quantidade de penugem muito grande. Penugem essa que não é usada nesse atado. No nosso atado só seria usado um pouco dessas barbas que estão aqui. O restante, não. O restante, se você não for fazer uso, por exemplo, para fazer a cauda de uma wet fly, que aqui pode ser usado para alguns padrões de wet fly, pode ser usado essa penugem, porque ela dá um bom movimento. É como se fosse uma flâmula em movimento. Mas a proposta da Cruncher não é essa. A proposta da Cruncher é fazer uma cauda. E esse material aqui junto, que eu tô juntando aqui, que seria usado para fazer, por exemplo, a cauda da nossa Cruncher. Então esse é um dos materiais que pode ser usado. Outro material que pode ser usado aqui no Brasil, bem brasileirinho mesmo, com um agradecimento especial ao meu amigo Anderson Volupec. Ele gentilmente enviou para mim uma coleção de penas de galo garnizé. Tá? Então eu vou aproveitar a aula de hoje para apresentar para vocês uma possibilidade de fazer uso dos nossos galinhos aqui, que podem ser encontrados na roça. Né? Aqui, ó, eu vou pegar algumas penas. Acho que eu peguei duas, deixa eu ver. Nossa, eu peguei 4 penas logo de uma vez só. Elas têm uma coloração muito bonita, mas eu vou trabalhar com uma só na minha mão para poder mostrar para vocês como que eu posso fazer uma cauda de uma Cruncher, né? Observa que a pena também tem uma parte do seu fluff, né, que é muito macia, essa parte. Então eu vou separar uma parte da outra, eu vou tirar esse fluff que está aqui, essa penugem que está aqui, que é muito macia, o vento leva para tudo que é lugar, tá? Então é pouco usado.
Algumas pessoas até procuram bater no liquidificador para fazer dubbing, junto com outros materiais naturais ou sintéticos. Então eu tenho aqui a pena do galo garnizé. Um lado é um pouco mais fosco, o outro lado é um pouco mais brilhante. E da mesma forma, né, ele tem uma quantidade de farpas, né? Vocês poderiam considerar que o que define a qualidade de uma pena para fazer o recal é a quantidade de farpas que tem por polegada, tá? Que é um padrão de medida que é usado no Reino Unido, é usado nos Estados Unidos. Existem X números de farpas dentro de 2,54 centímetros. Um exemplo. Então, quanto maior a quantidade de farpas dentro dessa mesma medida, mais apropriada é aquela pena para fazer, por exemplo, um recal perfeito, que é o caso da pena do cedro, né? Ela tem uma quantidade muito grande. No nosso caso, eu vou juntar todo esse material aqui e vou fazer a cauda. Então eu queria apresentar esse material aqui para a cauda, porque é a primeira vez que eu estou montando com vocês com esse tipo de atenção. Agora eu posso mudar a câmera e vou começar a fazer o atado. Outro elemento que eu esqueci de mostrar aqui para vocês, mas eu mostro a cada aula que eu venho, eu mostro para vocês que eu uso uma lente, né? Eu uso um aparato óptico para que eu possa ter melhor visualização do trabalho que eu estou fazendo. Então eu vou calçar aqui essa lupa, colocar ela na posição e vou apresentar o primeiro elemento, que é o anzol. O anzol escolhido é um anzol que nesse momento eu teria duas opções de uso. Como eu vou fazer um atado maior, então eu tomei a decisão de usar também o anzol número 10. Só que é um anzol número 10 especificamente para o wet fly. Ele tem uma curvatura diferente com relação ao anzol para a mosca seca e também tem uma curvatura diferente com relação ao anzol para a ninfa. A questão mais importante nesse momento é que vocês, de maneira repetitiva, eu sempre toco no assunto que nós devemos trabalhar somente com a parte reta da haste do anzol. Então, como esse anzol foi criado especificamente para esse tipo de padrão de atado, que é uma wet fly, eu marquei aqui, né, tomei a iniciativa de pintar. Coloquei uma pinta branca aqui, coloquei uma outra pinta branca aqui. Pinta essas que eu vou respeitar com relação ao limite do meu fio de atado, de modo que eu não ultrapasse, não deforme a montagem. E também fiquem tranquilos que, mesmo que porventura haja alguma deformação com relação ao formato da cauda na sua colocação, o peixe vai atacar de qualquer maneira. Tá? A questão é para que vocês tomem conhecimento e saibam que existe um critério para que o anzol tenha sido fabricado dessa maneira. Então eu tenho aqui o fio de atado que eu resolvi usar hoje. Tá? É da cor marrom. Vou colocar o fio de atado na posição, respeitando o afastamento do olhar do anzol. Aqui, por exemplo, eu não estou respeitando. Aqui eu estou colocando rente ao olhar do anzol. Então eu vou puxar um pouco para trás e vou colocar na haste, naquela pinta branca que está ali. A primeira volta, vocês viram que eu simplesmente lacei. Né? Eu dei um giro de 360 graus com fio de atado. A próxima volta eu vou inclinar o fio de atado para trás e vou levar, mordendo ele para trás e levando, e para cada volta que eu dou, eu vou revestindo o fio que ficou sobre a haste do anzol. Fazendo dessa maneira, eu impeço que o fio de atado escorregue. Hoje eu resolvi cortar o fio e acabou sendo um pequeno desperdício. Então, a cada polegada que eu jogo fora, eu perco 2,5 cm do fio de atado.
Vou mostrar para vocês alguns procedimentos que eu criei o hábito de trabalhar. Um dos primeiros é que eu sempre tenho o costume de ocupar inicialmente o fio de atado 50% da haste. Então eu sempre levo o fio de atado do seu ponto inicial, que eu acostumei a chamar de ponto de indexação número 1, e aqui é o ponto de indexação número 2, é o ponto inicial e final do fio de atado. Levo até aqui. Outra questão, eu vou buscar aquela pena que eu havia separado. Aqui eu posso colocar ela em close para vocês verem. Tá? Eu agora vou separar essa peninha aqui, que eu vou chamar ela carinhosamente de loura. Então essa aqui é a louríssima. Tá? Como é que se faz a retirada dessas barbas daqui? Primeira questão é que eu tenho que botar elas 90 graus da haste do rack. Elas não ficam com a ponta muito alinhadinha aqui em cima, porque eu tô tirando grande quantidade. Mas se eu tirar, por exemplo, pouca quantidade, como essa aqui agora, eu consigo fazer um alinhamento mais perfeito ainda. Eu não vou contar quantas farpas tem aqui, mas se eu fosse tirar aqui e eu coloquei elas a 90 graus do rack, eu posso pinçar elas com o dedo indicador e o polegar e puxar. Dessa maneira que está aqui, eu teria elas agrupadas. Tá? Só que é pouca quantidade para eu poder trabalhar. Então eu tenho aqui o rack, né, que estava preso rente ao rack, e eu posso fazer uma troca de mão aqui muito simples. Né? As pontas estão alinhadas, tá? Eu posso passar um pouco de saliva, se for o caso, se você quiser. As pessoas não gostam de fazer uso disso, mas é um pequeno recurso, passar um pouquinho de saliva. E depois você vai fazer o bypass de troca, indicador com indicador, depois polegar com indicador e você trocou e elas estão alinhadas ainda. Passei um pouco de saliva, só que é pouca quantidade. Então eu vou mostrar um macete para vocês poderem colocar mais quantidade para quem estiver aprendendo ainda a fazer o alinhamento. Então eu, sem me preocupar com medições, eu vou primeiro colocar aqui em cima, tá? E vou dar a primeira volta, simplesmente para poder agrupar. Pronto, eu agrupei e vou deixar fixado aqui em cima. Observe que na lateral de cá não tem nada, aqui também não tem nada. Então eu fiquei com as minhas mãos livres, não precisei dar uma segunda volta, bastou uma voltinha, foi o suficiente para poder agrupar elas e mantê-las temporariamente presas aqui para mim. Agora eu vou voltar aqui e vou novamente agrupar um grupo, uma parte, né? Vou agrupar mais uma pequena porção. Às vezes a diferença de tamanho entre elas aqui presa ainda é normal, porque é um bicho e esse bicho pode perder um pedacinho da farpa. Tá? Eu vou alinhar, pinçar, puxar e novamente eu vou trocar de mão porque eu tenho que fazer aquela manobra. Aquela manobra envolve passar um pouco de saliva. Passei um pouco de saliva e agora indicador com indicador. Indicador com indicador e depois eu vou e puxo com outro polegar. E elas estão aqui novamente. E eu posso agora pegar essa nova porção e colocar alinhada com essa outra porção que está aqui. Pronto, eu agora tenho duas porções alinhadas. Eu estou segurando o conjunto todo de uma vez. Eu vou desenrolar o fio de atado que eu tinha colocado e vou tirar as duas porções simultaneamente. Pronto, acabei de passar para vocês um pulo do gato com relação a vocês quererem colocar duas porções de cerdas para formar a cauda. Tá aqui, dei uma salivada nela e ficou numa proporção exatamente da maneira que eu quero. Agora eu vou medir o comprimento da cauda. Como esse bicho aqui retrata, né, como essa ninfa retrata o bicho chegando na superfície, e para poder se ver livre, ou já se livrou do seu exoesqueleto, então a cauda pode ser longa, como se fosse de uma mosca seca. Então, para medir a cauda de uma mosca seca, você usa o comprimento do anzol inteiro. Tá? Você usa o comprimento do anzol inteiro e evita de colocar curtinha, ou seja, eu fiz essa medição
encostei aqui o indicador e o polegar no olhar do anzol e eu tenho aqui o comprimento do anzol inteiro. Aí eu criei um ponto de referência aqui. Esse ponto de referência é onde eu estou pinçando o conjunto. E agora eu vou repetir o movimento pinçando, encostando indicador com indicador, polegar com polegar, e vou pinçar agora nessa mão que está aqui. Uma vez pinçada, eu criei um novo ponto de referência. Esse novo ponto de referência agora é aqui, visualmente para mim, aonde eu vou colocar essa indexação, que é o comprimento, é o ponto de parada, com esse ponto de parada que está aqui, que é o ponto de alinhamento da cauda. É assim que você mede, é assim que você coloca. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu vou levar mais um quarto do fio de atado, vou apoiar ele na posição. Tá? Eu estou olhando aqui para o meu indicador, para a pinta branca, e estou colocando as cerdas na posição. Certo? Pronto. E agora eu vou dar a primeira volta para poder laçar aqui. Um instante, por favor, e vou dar continuidade. Essa primeira volta, eu coloquei a cauda na posição que eu queria. As próximas voltas que eu der, eu não preciso fazer volta por volta. Né? Eu posso simplesmente... um macete sempre muito importante, que as pessoas olham lá, mas não veem quando o atador está fazendo. Quando eu encosto o meu polegar e o meu indicador, eu mordo a lateral do anzol junto com as farpas da cauda, para evitar que ela se desalinhe aqui por cima. Então, para cada volta que eu vou dando aqui, eu estou mantendo a cauda alinhada, tá? E ciente de que eu estou evitando das farpas atingirem a lateral do anzol de um lado e do outro. Se por acaso ultrapassar, você dá uma levantada e puxa e alinha e coloca ela na posição. Foi o que eu acabei de fazer. E tá aí a cauda alinhada, a cauda retinha, que é a proposta da crancha, é ter a cauda. Ela pode abrir um pouquinho de nada, né? Vocês observem que o fio está espaçado, está na posição que eu quero. E agora nós podemos pensar em preparar o abdômen. Tá? O abdômen pode ser feito de vários materiais. Tá? Pode ser feito de vários materiais. Então, a primeira questão que eu vou mostrar hoje para vocês é uma outra maneira de colocar o fio de cobre. Eu não tenho aqui um fio de cobre tão fininho que eu possa usar tão fino quanto esse que está aqui. Esse aqui é um Extra Small XSM. Tá? Então esse fio de atado aqui ele vai servir para mim para poder segmentar o corpo do bicho. Só que diferente do que eu tinha feito das outras vezes, aonde eu coloquei o fio de cobre primeiro, hoje eu dei o máximo de atenção na cauda e eu agora vou mostrar para vocês como que se coloca o fio de cobre nessa situação que está aqui. Tá? Então a mesma regra, a mesma técnica que eu usei para colocar a cauda na sua posição. Hoje eu vou cortar, né? Nem sempre eu corto o fio de cobre. Né? Então para evitar desperdício, né? eu corto ele, eu estico uma maior quantidade, para eu poder fazer uso em outro atado, né? Prendo ele aqui em cima no carretel, mantenho ele preso no meu carretel, a própria tampa do carretel morde o fio de cobre, venho com a tesoura eu vou usar o vértice dela, onde tem aquele formato circular, onde eu posso cortar sem causar dano nenhum ao fio de cobre. E eu agora vou mostrar para vocês como é que se coloca o fio de cobre nessa condição que está aqui. Tá? E é tão simples quanto o Dave McPhail mostra nos vídeos dele. Tá? Você simplesmente encosta o fio de cobre no ponto rente à haste do anzol. Não precisa ser muito para frente, pode ser aproximadamente nessa medida aqui, que por exemplo eu já cortei aqui a pontinha da pena. E pronto. Apenas uma única voltinha dessa é o suficiente, é o bastante para poder manter o fio de cobre na sua posição. Eu nem vou pensar em fazer uma segunda volta.
como também não vou levar o fio de atado lá para trás. Sendo redundante mais uma vez, a resposta de toda aula que eu faço é a mesma. Ninguém tem que levar o fio de atado até a farpa do anzol. Ponto final. Não tem que levar o fio de atado até a farpa do anzol. Quem disser isso não entende de anzol, ok? A haste do anzol é reta e o fio de atado vai até o ponto que ela deixa de ser reta. E nesse caso desse anzol, é uma distância que fica entre a ponta do anzol e a farpa. Assunto encerrado, porque eu estou ficando chato já nisso, tá? Você não tem que fazer isso que eu estou fazendo. O que eu quero é que você tenha conhecimento que eu tenho. Só isso é o bastante para mim. Se você quiser levar lá para trás o fio de anzol e a sua cauda ficar riada, tudo bem, não se preocupe com isso. O peixe vai comer de qualquer maneira. Agora, se você quiser fazer um atado que ele fique bacana, então respeita isso aí que você vai estar indo muito bem. O corpo dela, vocês se lembram no início quando eu falei para vocês que uma das definições da crancha é que ela é uma pheasant tail com colar, né, com soft hackle? Tá aqui a pena de fazão. Tá? Então eu escolhi a aula de hoje para fazer o corpo com a pena de fazão misturado com essa pena aqui do galo garnizé. Tá? Então tá aqui a pena de fazão. Essa aqui especificamente não é uma pena carnavalesca. Infelizmente meu estoque de pena que eu compro das casas que vende produtos de carnaval acabou. Essa pena aqui ainda é uma das minhas que eu comprei uma espada, né? O par da espada central do fazão. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma quantidade aqui. Não precisa tirar uma quantidade grande. Essa quantidade grande que eu estou falando está sendo relativo ao tamanho do anzol. Se você for trabalhar com o anzol número 22, por exemplo, você vai usar só 3 cerdas dessa. Tá? Ou 4, quem sabe. Agora, se você for usar um anzol número 10 como esse, você pode usar uma porção maior, né? Eu não vou nem contar para não criar crise. Tá? A única preocupação que eu estou tendo nesse momento é repetir o exercício que eu fiz com a pena do galinho garnizé. Eu estou colocando as farpas a 90 graus do rack para que as pontas fiquem mais alinhadas possível. E eu vou juntar tudo, vou juntar tudo, pinçar e já mostrei para vocês como é que é o meu rack aqui. O meu rack fica branco. Algumas pessoas gostam de cortar com a tesoura e eu gosto de puxar a pena dessa maneira que está aqui. Cada vez que eu puxo um tufo, o rack vai ficando branco. Tá? Então eu agora tenho aqui novamente uma coleção de material. Eu não vou nem trocar de mão aqui, porque eu vou montar dessa maneira mesmo. Tá? Eu estou mantendo as pontas para cá, para que elas fiquem bem alinhadinhas. Tá? Esse material aqui, de alguma maneira ou de outra, vai ficar como se fosse uma fita. Tá? Porque eu estou colocando as cerdas mesmo embaralhadas, elas ficam tão larguinhas que lembra uma fita. Eu não preciso salivar, nesse caso. E eu sei que meu fio de cobre está aqui, preso com uma única volta. Eu vou colocar o material, tá? a parte mais próxima das pontas. Vou colocar aqui, rente ao fio de cobre. E vou dar uma volta também, novamente, uma volta frouxa. E vou deixar cair. O material está preso. Tá? A próxima volta que eu der, eu já vou levar para frente. Tá? Então, a próxima volta que eu levar, eu já vou levar para frente. Ah, Fausto, você não está colocando linha por linha, coladinha uma na outra. Não estou preocupado com isso. Tá? Não estou preocupado com isso, que eu vou revestir a haste do anzol com fio de atado. E nesse momento, eu estou preocupado apenas em dar uma terceira volta para que eu possa agora puxar esse conjunto aqui para trás, encurtando as pontas que estão aqui. Ó. Essas pontas que estão aqui, que são as pontas da cerda de fazão, eu vou puxando suavemente para trás. Cuidado para não puxar muito, que você vai acabar tirando, né? Eu quero que a parte mais fina possível fique aqui, tá?
eu posso até alinhar junto com essa pena aqui, essa parte da pena do nosso galinho garnizé, tá? Ou eu posso puxar um pouco mais para trás, porque eu estou preocupado com o comprimento. Então eu puxei um pouquinho mais para trás e agora eu vou continuar revestindo. Agora eu já estou dando um pouco mais de tensão, tá? Para cada volta que eu dou, eu estou dando uma pequena tensão a mais. E também estou esparçando, não estou preocupado em colocar volta por volta, certinho, uma do lado da outra, não. Pronto, já estou com o material preso. E está muito bem preso. O que eu posso querer fazer aqui agora seria uma silhueta. Mas eu não vou me preocupar muito em fazer uma silhueta, não. Mas se você quiser fazer uma silhueta aqui, vocês observem que, de maneira mais grosseira, eu tenho esse corpo aqui dividido em 1, 2, 3 partes, tá? Então eu posso levar o fio de atado de volta até o terço final, levo o fio de atado até o terço final, ou o quarto final, se você assim quiser, dividir em 4 partes, e depois volto de novo o terço anterior, tá? Levo de novo aqui o terço anterior, e eu agora adquiri uma silhueta um pouco mais pronunciada aqui, que eu sei que já vai acontecer com a própria cerdas do fazão. Vocês podem enrolar as cerdas no sentido do fio de atado ou no sentido contrário do fio de atado. Com relação ao tórax, eu vou deixar esse terço final aqui livre. Então, se for olhar para a proporção, depois que tiver montada, eu vou deixar 2 terços ocupados pelo abdômen e 1 terço ocupado pelo tórax. Mas eu não vou encher demais esse tórax aqui não, porque eu tenho que deixar um espaço final aqui. Tá? Então eu vou começar a fazer a colocação. Eu vou enrolar no mesmo sentido do fio de atado, tá bom? Então eu vou dar a primeira volta. A primeira volta eu faço alinhado no ponto de indexação, tá? Troco de mão, desvio da ponta do anzol e seguro, se for o caso. Eu posso bater com o dedo aqui para dar um apoio e inclino já dando uma volta para frente. Pronto, já está dando o efeito fita. Troquei de mão de novo, girei e olha o efeito fita. Olha o corpo se formando, como se fosse uma fita. E agora eu vou começar a dar continuidade à colocação das cerdas, acompanhando o fato dele estar para mim como sendo uma fita. Tá? Você pode fazer, se você achar que quer, é normal essa mudança de cor no finalzinho, tá? Se você quiser agora colocar um pouco mais de material para fazer um pouco mais de volume, a próxima volta que você der com fio, com as cerdas, você pode morder um pouquinho o espaço da anterior, para fazer um pouco mais de volume. Ou seja, essa fita mordeu um pouquinho mais a fita anterior. Aí eu apoio novamente, vou trocar de mão e vou fazer com que a próxima volta, essa nova fita morda a fita anterior. Pronto, dando um pouco mais de volume. Vou segurar de novo. Vou levantar e novamente essa volta aqui, essa nova fita, essa nova camada de fita vai morder a fita anterior. Pronto. E agora eu vou terminar a última volta, tá? E laçar. 1, 2. Eu não faço força quando eu laço não, tá? Um instantinho só que eu prendi o fio aqui sem querer. O fio de cobre. Pronto. 3. Laçou. Rebate o conjunto. E laça na frente. 1, 2, 3. E corta a rente. Já está laçada. Já está pronta. O nosso corpo. O abdômen do inseto. O material que sobra vai para o seu devido detrito, só que não está aqui em cima da minha bancada, eu deixo separado. O fiozinho de cobre, eu vou enrolar ele
no sentido oposto, no sentido contrário que eu enrolei as cerdas. Então, o meu fio de atada eu enrolei no sentido anti-horário, para o meu ponto de vista, e o fio de cobre eu vou enrolar no sentido horário. Tá? Primeiro ponto é o ponto de indexação. Olha ele aparecendo novamente aqui, o index, entre a ponta do anzol e a farpa. Assunto indiscutível. Quem quiser discutir, depois discute comigo lá no Telegram. Tá? Agora eu vou continuar enrolando e levantei, dei a primeira volta e vou inclinar para começar a fazer o efeito espiralado, né? O efeito de segmentação. E vou levando, volta por volta. Você não precisa ser tão perfeito aqui para colocar, tá? Mas você pode visualmente manter a uniformidade por uma questão apenas de vontade sua, ou você pode alargar um pouco essa segmentação sem problema nenhum. Terminou, levanta o fio de cobre, laça por trás 1, 2, 3 vezes, rebate o fio de cobre para trás, laça 1, 2, 3 e vamos quebrar ele. Quem não quiser quebrar, pode cortar com vértice aqui também. Para quebrar, vocês já sabem qual é o princípio que eu vou usar. Eu encosto a bobineira, eu giro a bobina no corpo da bobineira, né, do bobbin, para poder encurtar até encostar. E faço esse movimento aqui para quebrar. Sobrou ainda um pedacinho aqui que eu posso usar na próxima mosca. Vou deixar aqui no meu ponto de vista, de visão, para eu poder localizar. Agora vamos ao tórax. Quanto ao tórax, tem a seguinte questão relacionada ao tórax. Muitos atadores gostam de fazer aqui um hotspot. O que significa um hotspot? É um ponto mais claro, né, para que haja reflexo e brilho. Mas não é necessário, porque a receita não exige que seja feita com hotspot. Essa receita da Cruncher, você pode simplesmente colocar dubbing aqui, que o dubbing vai ficar muito bom. Com relação ao dubbing, eu deixei separado aqui. Deixa eu ver qual foi o material que eu escolhi para o dubbing. Eu deixei aqui, ó. Tá aqui. Pronto. Na última aula eu usei esse dubbing que está aqui. Esse dubbing que está aqui foi usado na última aula, né? Beaver dubbing, que é de castor. E um hotspot bastante interessante seria esse laranja que está aqui, tá? Que daria uma diferenciação de tom muito interessante. E por acaso foi a cor que eu escolhi também no padrão de atado que eu vou mostrar na próxima aula. Outro material também interessante para dubbing seria esse aqui, ó, Fox Dubbing, que nada mais é do que o dubbing o underfur, o subpelo da raposa. Tem uma coloração também bastante interessante. Eu abri a tampa para poder mostrar. Tá? Aqui tem a tampa bem aberta, mostrando. E faz um corpo bastante. Faz um tórax que vai naturalmente ficar descabelado. Tá? Esse bicho está no processo de metamorfose. E eu também posso escolher uma cor, como por exemplo, essa light brown que está aqui. Eu achei bem interessante. Vou mostrar para vocês como é que eu tiro. Eu tiro com a pinça, tá? Eu puxo uma certa quantidade para fora, para poder expor, tá? E pinço, né? Pinço um volume X. Pronto, eu pinço um volume X e deixo na minha mão para poder trabalhar com ele. Fausto, isso aí você pode faltar ou pode sobrar. Se faltar ou sobrar, a gente resolve. Se sobrar, devolve. Se faltar, pega mais. Tá? E vamos fazer um tórax aqui. Um tórax
um tórax colocando uma pequena quantidade de dubbing. Não precisa colocar muito, não. Esse dubbing é muito fácil trabalhar com ele, tá? Mas se vocês tiverem dificuldade para trabalhar com dubbing, eu recomendo que vocês façam uso de uma cera, como essa que está aqui. É uma cera própria para ser usado em atado. Tá? Existe de vários fabricantes. Lembra muito um bastão de cola, tá? Onde você simplesmente encosta, fica fazendo esse movimento aqui, ó, né? Fica encostando, que é o suficiente para encerar. E você coloca a quantidade que você quer e dá o giro sempre no mesmo sentido. Sempre girando no mesmo sentido. Observe que eu consegui levar o dubbing bem para cima, tá? Isso facilita muito. Eu estou com o meu dedo longe da ponta do anzol, então fica mais fácil trabalhar, tá? Não recomendo que vocês façam volume agora. Eu recomendo que coloquem uma pequena porção e deem 2 voltas para trás. 2 voltas para trás e deixa o bobbin cair, a bobineira cair. Tá? Agora, eu já aprendi, eu já mordi o dubbing e agora eu consigo colocar mais uma pequena porção igual, tá? Misturando uma parte com a outra para que possa embaraçar. Vamos dar continuidade na colocação. Não precisa espremer demais, mas observem que eu já formei uma corda aqui, né? Como se fosse tá revestido. E agora eu vou fazer outra volta por cima, tá? E vou fazer mais umazinha para trás e vou começar a levar para frente, fazendo volume já. Tá? Agora eu já quero fazer o tórax, que ele se forme como se fosse uma pequena bolinha aqui. Tá? Antes que acabe o material, eu vou tirar mais uma porção e vou embaralhar uma com a outra. Tá? E vou embaralhar. Um atador profissional não trabalha assim. Eu tô trabalhando como um atador amador, porque eu sou um atador amador. Tá? Então eu enrolo e vou colocando a quantidade de dubbing da maneira que eu quero para formar um tórax. Né? Eu não estou fazendo a cabeça da mosca, não. Eu estou fazendo o tórax dela. Tá? Então o tórax pode ter um certo volume, porque eu quero que tenha volume. Para quando essa mosca se molhar, certo? Eu ter uma silhueta de ponto de gota. Tá? Vou colocar, se quiser botar mais dubbing, você deve vir aqui e deve bater um pouco mais de cera, se quiser, né? Ou trabalha direto, sem colocar cera. Eu gosto de botar um pouquinho de cera. E agora eu já começo a formar o tórax mais volumoso. Deixa-me ver. Tá. Eu posso fazer um pouquinho mais volumoso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um girinho aqui de leve. A gente não deve voltar o dubbing e sem girar, não. Você volta e embaralha ele para baixo para você ter ponto de embaralhar mais quantidade. Tá? Vamos colocar. Hoje nós não temos correria com relação ao tempo, graças ao contrato com o Zoom. E agora eu vou fazer um enchimento, um pouquinho mais de enchimento aqui. E pronto, já fiz o que eu queria. Já tem aqui um formato, já tem um tórax que eu posso até aumentar se eu quiser. Alguns amigos gostam de fazer o tórax bem mais volumoso do que esse que está aqui. Eu não vejo mal algum, tá? Essa mosca ela vai se molhar e depois que ela se molhar, ela vai fazer o ponto de gota que eu sempre falo aqui. Indexei, pronto, parei. Tá? Se eu puxar esse dummy com o dedo para trás aqui um pouquinho, vocês vão ver que tem uma parte ainda aqui aparecendo da parte reta ainda da haste do anzol e depois ele faz uma curva indo para o olhar. Eu vou montar o record aqui. Tá? Então o record que eu vou montar, sobrou essa pequena porção que está aqui. Então essa pequena porção ela vai voltar para a caixa. Eu aponto ela
eu aponto ela para o local e empurro com a pinça lá para dentro. Pronto. Empurra assim, depois se eu precisar eu puxo de volta. Agora vamos pegar uma pena loura também, que hoje eu cismei que a minha cruncher vai ser loura. Então vamos lá. Para acompanhar essa lourice toda, eu separei aqui algumas capas do material diferente do material que eu usei nas últimas aulas. Nas últimas aulas eu usei pena de fazão, soft heckle, de perdiz, perdão. Nas duas últimas aulas eu usei a soft heckle, a pena da perdiz, Petrid. Tá? E dessa vez eu vou usar a pena que eu mais uso, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui o nome. Aqui, ó. Rain Saddle. Esse aí custou quase $6. Tá aqui, ó. Fabricado pela Spirit, que um amigo meu chamado Neto gentilmente me presenteou com essa capa que tá aqui. Muito obrigado, Neto. Tá? E eu vou escolher essa aqui que é mais lourinha. Tá? Ela é mais lourinha para combinar com essa cauda que tá aqui. Deixa eu... Pronto, ela vai ficar molhadinha, vai ficar juntinha essa pena aqui, ó, da cauda. Tá? Deixa aqui, eu vou molhar essa mosca depois para vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui a capa, tá? O colar dela, tá? Você pode fazer ele longo o suficiente para poder cobrir o corpo todo, se quiser. Ou você pode colocar o colar de modo que quando as cerdas se fecharem, ela ocupe 2/3 do corpo da mosca. Em alguns casos você pode até fazer menor. Eu gosto de fazer um preenchimento quando molha. Tá? Então, por exemplo, eu vou tirar aqui, ao acaso eu vou tirar uma pena dessa região mais próxima do pescoço da ave, tá? Então eu já tirei aqui 2 penas coladinhas uma na outra, tá? Uma saiu um pouquinho mais escura e eu agora vou medir o comprimento para fazer o colar. Gostei. A regra é a mesma. O soft heckle é uma pena macia, ela tem curvatura, sempre tem uma curvatura. Um lado reflete, o outro lado é mais fosco. Tá? Nós vamos trabalhar com essa parte curva para cima e vocês vão pegar toda a penugem e vão descartar ela da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Cuidado que essa pena é frágil. Se arrebentar, eu vou dar meu jeito, tá? Porque pode arrebentar sim. Eu vou tirar um pouquinho mais, porque eu não gostei dessa penugem aqui. Pronto. E agora eu vou trabalhar com essa parte da pena somente. Tá? Eu posso abrir e fechar, porque elas se aderem como se fosse velcro, sabe? Então eu posso abrir e fechar essa pena com vontade. O problema é que daqui para baixo ela é mais fina ainda. A regra é a mesma, tá? E eu vou trocar de mão para poder trabalhar já com a mão certa. A maneira que eu monto, né? A maneira que eu monto essa pena, né? Eu pinço a pontinha e rebato ela para trás. Rebato ela para trás na proporção que eu quero. Eu vou rebater assim, tá? Um pouco diferente da pena de perdiz. E como eu estou usando um anzol bem grande, eu não vou colocar, eu vou usar a separação das cerdas, vai ocupar pelo menos um pouco mais do que a metade do corpo do anzol, do corpo da mosca. Então eu estou vendo que tem um defeito aqui. Esse defeito aqui é nativo, já veio junto com a pena. Não posso fazer nada, tá? Eu vou rebater para cá, que eu sei que eu tô prestes a perder aquela parte ali. Pronto, já consegui separar uma quantidade que eu quero. Escapuli um pouquinho, que já estava ruim, tá? Mas tá bom assim, tá? Eu vou colocar aqui por cima. Eu não fiz de propósito
essa parte pelada aqui não foi proposital, tá? Foi devido ao manejo, tá? E eu vou agora pinçar e vou prender essa parte da pena naquela parte livre que eu deixei, né? Tô segurando o conjunto todo aqui por cima e vou dar a primeira volta. E quando eu der a primeira volta, eu já vou dar um ajustezinho na posição que eu quero. E agora eu vou levar para frente 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Criei uma fita marrom, uma faixa marrom, um cinturão marrom. Eu vou rebater essa pena com a mesma técnica da última aula. Eu rebato ela para trás e mordo de novo 4 voltas passando por cima. 1, 2, 3, 4. Pronto, mordi o quanto que eu queria. E agora eu vou me ver livre apenas dessa pontinha que está aqui. Tá? E torcer para não arrebentar o rack. Tá? Espero que eu não arrebente o rack. Assim eu vou usar a mão de moça. Seja gentil e delicado. Cortei. Vou me livrar desse material no lixo. E agora eu posso pinçar essa parte aqui. Tá? Eu posso pinçar ela usando o recoplier, o alicate. Pode usar esse tipo de recoplier que está aqui. Ou, se quiser, pode usar esse tipo de recoplier que está aqui. Qualquer um desses aqui funciona. Tá? Eu vou usar aquele ali que eu já estou acostumado com esse aqui, que é bem do meu jeito. Tá? Eu aperto a argola, pinço e agora eu vou suspender com suavidade e vou puxar e vou fechar as cerdas para trás, dando uma volta suave no ponto de indexação. Pronto, já dei. Eu vou levar o fio de atado lá para a parte do anzol, do olhal. Eu preciso que ele fique ali. E agora eu vou dar um passo suave no rack. Andei uma voltinha para frente. Eu não posso ficar enrolando o rack um em cima do outro não, tá? Eu fiz o ângulo, ele deu o giro dele e andou. Pronto. Agora eu vou fechar o ângulo, dar o giro dele e já está chegando perto do olhal. 3 voltas. E agora eu vou parar ele aqui em cima. Parei ele aqui em cima. Tá? Eu posso fechar com a mão aqui sem problema nenhum. Parei ele aqui em cima e vou dar aquelas 3 voltinhas sem morder as farpas da pena. Tá? Eu tô pinçando somente o pescoço da mosca e desviando das cerdas aqui em cima para evitar de morder elas. Pronto, já dei 3 voltas atrás. Agora eu vou fechar todo o conjunto. Tá? E cuidado quando for levar o fio de atado para trás para não estrangular o trabalho que você teve, né? Primeira volta, segunda volta, terceira volta. Aí eu já consigo fazer a silhueta da mosca que eu quero. Eu vou evitar levar mais para trás, porque se eu levar mais para trás, eu vou fechar mais ainda. E eu quero que esse fechamento seja natural. Uma vez que eu encontrei já o ponto de parada e eu dei 3 voltas para revestir, eu posso cortar esse rack aqui com tranquilidade, bem rente, bem rente. Pronto. Agora eu vou levar o fio de atado para frente, 1, 2 voltas e vou finalizar com o Whip Finish. O Whip Finish é a ferramenta de finalização. Pinça, prende o fio de atado, gira por cima dele, deixa a ferramenta fazer a figura 4. Olhando por cima, faz a figura 4. E agora gira, se quiser colocar aqui, você pode trabalhar por baixo, pode trabalhar por cima. Eu gosto de trabalhar lateralmente. 1,
2, 3, 4. Gostei. Pronto. Agora vocês entenderam por que eu escolhi o fio de atado marrom. Para poder combinar com o corpo da mosca, que é marronzinho também. Tem uma peninha aqui que está me incomodando, viu? A bichinha ficou aqui curva. Tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês alguns truques que a gente usa para poder resolver isso. Deixa eu ver se a cabeça tá boa. Deixa-me ver, deixa-me ver. Dá para fazer mais um whip finish para formar melhor um pouco a cabeça. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pronto. Pull, pull, pull. Perfeito. E agora eu vou cortar o fio de atado. O corte pode ser feito daquela maneira que eu já mostrei para vocês, usando a lâmina, né? Você vem com ela e corre ela bem próxima para fazer o corte, ou por trás, perto do pescoço dela, tá? Por trás aqui assim, ou simplesmente faz a tesoura trabalhar, pô, né? Entra com o fio de atado entre as duas pontinhas e corta, né? As duas maneiras são essas, tá? Agora eu vou mudar de ângulo a mosca. Vocês já sabem por que eu mudo de ângulo a mosca. Eu mudo lá de ângulo para poder passar head cement. Vocês sabem que a minha morsa não é rotatória, ela é de queixo duro. Aí eu viro a mosca de cabeça para baixo e tenho espaço de sobra para poder fazer o meu trabalho de selar. Eu posso selar com head cement. Vocês já sabem qual é o head cement que eu uso. Eu gosto desse aqui porque esse aqui vitrifica. Ele é hard head. Então ele vitrifica a mosca. Tá? Vocês sabem que eu também acabo exagerando um pouquinho com o cimento aqui que eu vou colocar com a cola. Coloquei no queixo da mosca. Volto a mosca para a posição dela. E agora pego mais uma porção e coloco na cabeça da mosca por cima. Pronto. Vou colocar agora do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo. Do lado direito. E vou deixar secar. Já falei para vocês que eu aplico 2 camadas. Eu não aplico uma só. Eu deixo açaí secar. Depois que a açaí seca, eu vou e entro com uma nova camada. Já mostrei para vocês como é que eu posso limpar o olhar do anzol usando um pedaço do rack da pena. Tá? Você passa ele por aqui pelo olho do anzol e tira ele por aqui, limpa e fica limpinho. E está aí a nossa crancha.